Até aqui nós aprendemos todos os conceitos da lógica de programação. E é chegado o momento da gente pegar todo esse conceito que a gente aprendeu até aqui e utilizar com uma linguagem de programação, que no nosso caso é o C#. Então é chegado o momento hoje da gente começar a transformar os nossos algoritmos, que antes eram em fluxogramas, em programação de verdade. Fala pessoal, Léo Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Se você não for inscrito nesse canal aqui, esse é o momento, rapidinho, antes da gente entrar na prática aqui, se inscreva no canal, no botão vermelho que tem aqui embaixo, depois ative as notificações e também já dê o seu like, porque isso tudo faz com que o canal cresça e assim eu possa dedicar mais tempo para produzir mais conteúdo aqui para você. Se você gosta do meu conteúdo, quer que eu produza com menos intervalo de tempo, você tem que me ajudar a fazer esse canal crescer. Então não basta você só se inscrever, não basta só você clicar para receber notificação e dar o seu like. Você também tem que compartilhar, então ajude aí, dê um compartilhar aí nos vídeos que você assiste, para os grupos que você participa, grupos do WhatsApp, que assim todo mundo vai poder conhecer e também vai poder aprender. Mas agora é hora da gente programar, então já vamos fazer um alongamento aqui para a gente preparar os dedos, porque a gente vai programar agora. Vamos lá. Bom, eu tô aqui já com o Visual Studio Code aberto, isso a gente fez no vídeo anterior. Deixa eu fazer até uma coisa aqui, deixa eu ver se fica melhor para vocês, ó. Eu vou deixar bem grandão aqui. Eu vou deixar só o código aqui em cima e o terminal aqui embaixo, que é para a gente poder ter mais visualização aqui, né? A gente poder ver melhor e focar só no que é realmente mais importante para esse momento, tá? Eu vou utilizar o mesmo projeto que a gente criou no vídeo passado, na aula passada, ó, tá a aula 12 aqui, eu vou utilizar ele mesmo para a gente poupar e focar em aprender a programação, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a pegar todos aqueles conceitos que a gente já viu, aqueles conceitos que a gente já passou, que a gente já fez nos fluxogramas, inclusive, e vou começar a aplicar aqui no C#, tá? Vamos voltar na aula número 1. Na aula número 1 eu falei sobre os elementos do fluxograma, né? Então eu falei do elemento de início e fim, eu falei do elemento de processo e do elemento de exibição, tá? Para a gente poder entender aqui no Visual Studio Code, no C#, qual que é o elemento de início e fim? Eu poderia chamar o elemento de início e fim como as chaves aqui, porque esse método aqui, ó, isso aqui é um método que eu estou selecionando, é o método, é o método principal, é o método de entrada, né? Então ele vai ser executado sempre que eu chamar. Então aqui é o início e aqui é o fim. Tudo que acontece aqui dentro é a codificação. Então, se a gente pegar aqueles fluxogramas, tem o início e fim, a gente está colocando o início aqui, escreve o que a gente tem que fazer e depois o fim, tá? Depois tinha o outro cara aqui, que era o processo. O que é o processo? O processo é qualquer coisa que eu faça aqui no meio. Ah, então eu estou fazendo uma somatória. Ah, 2 mais 2. E assim por diante. Isso aqui é um processo, eu estou executando alguma coisa. E a parte do exibir é sempre, ó, o exibir esse aqui, né? É sempre quando eu preciso mostrar alguma coisa para o usuário. Então, no caso do exibir, é esse console.writeLine. Como eu estou falando de uma forma de programar somente para terminal, somente para console, né? Só para telinha preta com texto, então eu estou utilizando esse comando aqui. Mas se eu estivesse utilizando, sei lá, o Windows Forms, que depois eu vou mostrar isso aqui para vocês também, que é desenvolver sistemas para Windows, né? Então, vou mostrar isso, depois a gente vai mostrar para web também. Então, essa série aqui ela vai ser bem completa, a gente vai do início ao fim aqui até eu ficar velhinho até. Eu tava brincando aqui nos bastidores, inclusive, e falei, já pensou eu daqui a uns 10, 20, sei lá, 30 anos de canal, imagina eu falando, né? O Marco deve fazer, ele deve colocar isso lá no final, meu Deus. Mas enfim, esse cara aqui é o cara que a gente exibe, então essa parte aqui é de exibição, tá? Mas eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui, ó, o nosso primeiro exemplo. O primeiro exemplo que eu mostrei lá na aula, né? Então eu falei assim, escreva um algoritmo que exiba o seu nome, né? Eu tinha colocado isso aqui, ó. Tem o início, tem o fim e tem a exibição do meu nome aqui. Como que eu faria isso ali no nosso código C#? Deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou apagar aqui e vou deixar em branco, tá? Você não precisa, se você não quiser apagar, você pode fazer assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. O que você quiser deixar aí para você lembrar, você pode colocar 2 barras antes, assim, ó. Isso aqui é um comentário. Então, isso daqui, ele não é executado. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui, tá? Vou deixar aqui, ó. Pronto. Esses comentários aqui, eles não são executados. Vou até colocar assim, ó. Comentário. E eu vou escrever aqui em cima, tá bom? Vou tentar manter essa prática aqui para vocês. Ou não, né? Pode ser que fique muito grande. Não vou fazer isso não, tá? Vocês podem fazer, mas no meu caso aqui não. Eu quero deixar o mais
limpo possível para não haver confusão, tá? Então, naquele nosso caso ali, voltando, ó, tem o início e fim e quero mostrar o meu nome. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar aquele comando console.write ou writeline. Existem dois aqui, tá? Ó, eu posso tanto usar o write, que é escreva, né? Ou eu posso usar o writeline. Qual que é a diferença? O write, ele escreve e mantém o cursor. O cursor é o cursor é isso aqui, ó. Onde tá aqui, ó, marcadinho, é onde eu vou informar, onde eu vou digitar alguma coisa. O console.write, ele escreve, então imagina ali, ele vai escrever alguma coisa, assim, imagina que ele tá escrevendo aqui, ó, alguma coisa. E o cursor vai ficar do lado ali, ó, da forma que tá. Já o writeline, o que ele faz? Ele escreve e põe o cursor embaixo. É como se ele estivesse pulando uma linha, tá? Então, eu gosto de usar o writeline aqui para esse tipo de programação aqui. Então, eu quero exibir o meu nome. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que colocar entre aspas e simplesmente escrever o meu nome aqui. Não esquecendo do ponto e vírgula no final, né? Sempre importante. E aí, ó, eu vou colocar aqui, vou dar um .NET passo run, para a gente poder ver se acontece aqui embaixo. Aqui é o nosso teste, tá, pessoal? Apareceu? Então tá funcionando. Se apareceu é porque ele executou isso daqui. Então, beleza. Então a gente fez o primeiro caso. Aí depois eu mostrei um segundo caso, que foi faça um algoritmo que realize a soma entre dois números, né? Os números 5 e 10. Para esse caso, era só para realizar. Ele não falava para exibir. Como é que eu vou fazer esse caso? Aí nesse caso aqui, ó, deixa eu apagar, e aí vamos fazer aquilo ali. Como ele quer que eu faça, que eu só realize a soma, então eu vou colocar o seguinte comando aqui, eu vou escrever aqui, var, ali ó, resultado, vou colocar em minúsculo, tá? Resultado. O que é o var? O var é o que eu tô querendo dizer, é uma variável. Mas depois a gente vai ver com mais detalhes isso, tá? Então eu tô criando isso aqui, ó. Eu criei o resultado aqui, tá? Ó, var, tá bom? Igual ao quê, ó? Igual a 5 mais 10. Então, eu vou vir aqui, ó, 5 mais 10, ponto e vírgula. Foi isso que eu fiz. É isso que tinha ali. Se eu executar, o que vai acontecer? Ele vai executar e não vai acontecer nada, porque não tem nada, ele dá até uma mensagem de alerta ali, mas não é só um warning, na verdade, não é um erro, né? Quando tá amarelo assim, uma mensagem de aviso, tá? Ele tá falando aqui, ó, tem uma variável que não está sendo usada, que foi o que aconteceu aqui. A gente resolveu o algoritmo, né? Porém, ele não exibe nada para o usuário. Depois, eu vim e mostrei um terceiro, que eu falei assim, ó, escreva um algoritmo que realize a subtração entre 20 e 10 e exiba o resultado. Aí, nesse caso, eu já falei melhor, ó. Faça, né, a subtração e exiba o resultado. Como é que a gente vai fazer esse cara? Tá? Então, para esse cara aqui, ó, eu vou até deixar esse resultado aqui em cima, ó, 20 e 10, né? Então, é a subtração entre 20 menos 10, deixa eu apagar o resto, deixar o ponto e vírgula. Então, eu deixei aqui, ó, resultado é igual a, 20 menos 10. Resultado é igual a 20 menos 10. E depois, eu tenho que exibir, é isso que tá falando ali, ó, exiba, tá bom. Aí eu vou vir aqui e vou escrever console.writeline, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses eu vou colocar o nome da variável, que é o que vai ser exibido, tá vendo? Ó? É o nome da variável ali. Eu vou salvar e agora eu vou dar, deixa eu sempre limpar aqui, ó, vou dar um .NET Run. Olha lá, exibiu aqui o resultado. Tá vendo? Então a gente fez aqui a mesma coisa que a gente fez na aula com o nosso fluxograma. Então é importante a gente entender como é que a gente monta as coisas. E aí depois fica mais fácil, independente de qual linguagem. Entende? Aí é que mora todo o segredo. Se eu pegasse um Java, eu ia saber como fazer. Se eu pegasse o Python, eu ia saber como fazer e assim por diante. Porque eu sei resolver a lógica da solução. Eu sei criar uma lógica para aquela solução, né? Então, é por isso que é importante. Mas a gente não vai parar por aqui. Depois, né, que eu mostrei esses exemplos, né, durante a aula, eu trouxe os desafios no final, que eu chamei de para casa, né? E aí, nesses desafios, eu vou trazer já o resultado dele aqui, mas eu também vou deixar, para cada aula que eu for trazendo a lembrança das aulas anteriores, eu vou deixar o link aqui na descrição com o link para você poder baixar o PDF com essa resolução, tá? Porque tem muita gente lá nas primeiras aulas, que queria o gabarito, né? Então eu tô começando a organizar, né, os gabaritos e tô colocando lá no meu site, tá? Vai estar aqui embaixo o link certinho para você pegar. Então esse primeiro desafio aqui eu falava o seguinte, um retângulo tem as seguintes dimensões, 30 por 10. Crie um algoritmo que calcule e exiba a área do retângulo. Para esse caso, como é que ficou a solução? Então, início, normal, e aqui está o resultado, né? Então, eu criei uma variável
que eu peguei aqui base vezes a altura e depois eu exibo o resultado aqui. Então é igualzinho aquilo que eu mostrei anteriormente. Então vamos olhar aqui, ó. Ó, é a mesma coisa, só que vai mudar aqui, né? Esse cálculo. Então ao invés de ser 20 menos 10, vai ser 30 vezes, aí o vezes aqui a gente utiliza o asterisco, tá? Ao invés de ser um x, o x não vai dar certo, tem que ser o asterisco. Pronto, ele vai fazer esse cálculo e aí a gente vai salvar, vai rodar de novo aqui o .NET Run e ele vai mostrar o resultado aqui, 300, o resultado da nossa área. Tá vendo que bacana? A gente poderia, inclusive, colocar aqui, ó, colocar um outro console writeline, ó, copiei aqui só para ser mais rápido, ó, e aqui, ó, dentro desse, eu apago e coloco um texto. Área, vou pular a linha aqui só para ficar organizado, não que este pular a linha vai ter algum efeito aqui embaixo, ó. Agora eu vou executar, ó lá, ele mostrou aqui, ó, a área 300, tá vendo? Se eu colocasse aqui, por exemplo, write, ó, vou apagar aqui, ó, e vou salvar de novo, deixa eu dar um limpar, ó lá, área 300, tá vendo? Ficou tudo grudado, mas só para você poder entender, porque aqui ele imprimiu, só que ele não passou o cursor pro lado de baixo, e aí ele imprimiu o próximo, tá vendo? É assim que funciona. Entenderam? Simples, né? Vamos olhar o próximo ali que eu tenho, que eu deixei de desafio, que é o último, na verdade. Aqui ele fala, ó, Joãozinho tirou nota 6 na primeira prova e nota 8 na segunda. Construa um algoritmo para calcular a média e exibi-la. Aí, início, aqui mora todo o segredo. Então, eu crio de novo uma variável que vai guardar esse resultado. Eu falo o seguinte, ó, 6, a primeira nota, mais 8, coloco entre parênteses, né, para poder garantir que ele faz a soma primeiro, barra 2. Ou seja, dividido por 2, para ele poder ter a média. E depois eu vou mostrar a média aqui embaixo. Tá vendo? Vamos lá no Visual Studio agora, então, fazer essa resolução aqui. Então, vamos lá. Aí, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou apagar isso aqui, tá? E vou colocar aqui, ó. Abre parênteses e vou colocar lá. Era 6, né? Já até me esqueci. 6 mais 8. 6 mais 8, tá? Dividido, aí eu ponho fora aqui, ó. Dividido é a barra nessa posição, dividido por 2, para calcular a média. Tá? Para calcular a média. Depois, eu vou colocar aqui, ó, média. Vou escrever aqui, média. Posso colocar um espaço aqui para ele não ficar grudadinho. E o resultado aqui. Tá vendo que, na verdade, a solução, ela é igual, né? Ela só muda aqui os números, né? Tá? Vou salvar, vou dar um .NET Run. Pronto. A média, nesse caso, é igual a 7. Tá vendo? Simples, né, gente? Poxa, foi tranquilo esse aqui. Esse aqui foi facinho. Você já imaginou que você poderia conseguir ter mais conteúdo como esse? Conteúdos exclusivos, inéditos, conteúdos que não estão aqui no YouTube e que são preparados com a mesma forma, com a mesma didática aqui que vem para o YouTube, só que muito mais conteúdo. Isso você pode encontrar, sabe aonde? No Clube Leão Andrade. É um lugar com conteúdos exclusivos, inéditos, onde você vai encontrar cursos, tutoriais, onde você vai poder participar de reuniões em grupos, mentorias em grupos e também poder participar de lives que eu faço convidando alguns amigos para poder trocar uma ideia, bater um papo sobre outras áreas da programação. Lá no clube você vai encontrar coisas como programação tradicional, low code e no code, principalmente focado nesse mercado, nesse novo mercado da programação que vem crescendo cada vez mais no mundo. Então, ó, se você quer saber mais, o link tá passando aqui embaixo e também tem lá na descrição. Eu te espero lá no clube. Tá vendo como programar não é um bicho de 7 cabeças? Basta você entender os conceitos, depois quando você começa com a programação em si, começa a ficar mais fácil, é muito mais simples. Eu vou te mostrar mais uma coisinha aqui, ó. Ao invés de eu fazer dessa forma aqui, ó, eu poderia também aqui, ó, vou pegar esse média aqui, ó, vou copiar, ou vou escrever embaixo, só para não confundir vocês, ó. Eu vou abrir e fechar o parênteses aqui, vou escrever média, até esqueci do acento. E vou colocar um mais aqui no final, ó. Ó lá, funciona também, aí eu não precisaria disso daqui, eu resolveria tudo ali dentro. O que eu tô fazendo aqui, ó? Eu tô pegando dois valores, né? Um valor que é um valor fixo, é um texto, e depois um valor de uma variável. O que eu tô fazendo com esse mais aqui? Eu tô concatenando as coisas, eu tô concatenando dois valores. Não é uma soma, é a concatenação. Ele pega uma coisa junto com a outra e não soma, ele só coloca um ao lado do outro, tá? E aí vai funcionar da mesma maneira. Então, ó, vou salvar aqui, vou dar outro .NET Run aqui e vou lá, tá vendo, ó? Média 7. Viu só?
Facinho, né, pessoal? Ficou bacana, ficou fiche, como a gente diz lá em Portugal. Mas eu quero saber se você tem alguma dúvida até aqui, se você ficou com alguma dúvida até esse momento aqui. Ou se você tem alguma outra sugestão para dar, escreva nos comentários que tem embaixo do vídeo. Aqui embaixo do vídeo, vai lá, escreva nos comentários. Também já aproveite para se inscrever no canal, para dar o seu like, para compartilhar os vídeos e clicar no sininho para você poder ajudar esse canal a crescer cada vez mais e eu possa produzir mais conteúdos aqui de qualidade para você. Não deixe também de ver os links que estão na descrição, tem as minhas redes sociais, tem o grupo Telegram, tem o meu site, tem o link para você poder baixar o livro A Revolução Low Code, enfim, tem vários links lá embaixo que são muito importantes e que podem agregar ainda mais ao teu conhecimento. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado e que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Vamos lá, mais um vídeo. Um vídeo 3.489, pessoal. Depois de 10 anos de canal, já pensou como é que não deve ser? Olá, pessoal. Aqui é o Léo Andrade. Fala, pessoal, aqui é o Léo Andrade. Tudo bem com vocês? Comigo tá mais ou menos. Às vezes eu paro assim pra olhar, porque eu fico na dúvida, eu falei, será que eu liguei o gravador, né? Vamos lá, pura.